Uma folha verde, dobrada entre dedos calejados, carregava promessas que não têm tradução direta em nossas cidades modernas. Conforto contra o frio da altitude, palavras sussurradas aos mortos, força para o trabalho nas minas, remédio para a dor. Nas alturas dos Andes, a coca não era mercadoria. Era linguagem, era vínculo social, era um pequeno altar portátil. Hoje, o descendente químico daquela folha, transformado em pó, em pedra, em comprimido, tem um nome que aparece nas manchetes, nas prisões, nos hospitais e nas estatísticas. É a mesma matéria-prima que, ao longo de pouco mais de um século, foi erodida de seu contexto ritual para se tornar a droga que arruinou gerações inteiras, e que, paradoxalmente, muitos ainda tratam como se fosse apenas mais um produto de consumo. Essa é a história de uma transformação, não só química, mas econômica, política e cultural. Começa onde a respiração é mais difícil, entre campos baixos de coca e trilhas que cortam colinas, e passa por laboratórios europeus, salões de hotéis em cidades ricas, escritórios de empresas farmacêuticas, prisões superlotadas, favelas consumidas pelo fogo do vício e paisagens de desmatamento que deixam o solo amarelo e infértil. Em todas essas cenas, há um fio que liga o começo ao presente, uma cadeia que converte uma planta viva em mercadoria letal e que revela, ao longo do caminho, as escolhas de sociedades, de mercados e de estados. No alto dos Andes, a folha tinha nome e função. Era oferecida a deuses e ancestrais, era mascada com cal ou chá para mitigar o efeito do ar rarefeito, era moeda cultural nas festas e nos ritos de passagem. A economia das comunidades andinas girava em torno de laços de parentesco e de obrigações comunais, e a coca se inseria nesse ecossistema social. Para um trabalhador da mina em Potosí, uma folha triturada podia significar horas a mais de resistência, um pouco de anestesia para a rotina de exploração. Mas quando os conquistadores espanhóis chegaram, trouxeram outra lógica, a da extração intensiva de recursos, convertendo práticas locais em insumos para um mercado distante e alienígena. Os colonizadores mexeram nas coisas pequenas e nas relações de sentido. A coca passou de símbolo sacral para instrumento de produtividade forçada, deixou de ser trocada em reciprocidade e passou a ser cultivada para abastecer uma demanda que os colonizadores impuseram, direta ou indiretamente. Os campos que antes sustentavam comunidades tornaram-se alvo de controle e expoliação. Mineração, impostos, trabalhos forçados, tudo isso desenhou um mapa de desigualdades que, mais tarde, seria atravessada por outra violência, a da criminalização. No século XIX, a história dá um salto que parece técnico, mas carrega uma força simbólica imensa. Cientistas europeus isolaram princípios ativos de plantas que o mundo andino já conhecia. A cocaína foi identificada como uma molécula distinta. Nomes de laboratórios e universidades atravessaram o Atlântico até se tornar parte de uma nova economia do conhecimento. Para parte da elite científica e médica da época, aquele era um triunfo, provar que as forças da natureza podiam ser reveladas, medidas e, eventualmente, controladas. Mas as descobertas científicas nem sempre preservam as tradições que as originaram. Ao ser isolada, a cocaína perdeu seus significados cultuais e entrou no mercado de soluções para a vida moderna. Empreendedores aproveitaram o novo ingrediente como se fosse uma fórmula para seduzir consumidores. Vinhos e tônicos, gargalhadas engarrafadas, promessas de vigor. Entre os exemplos mais conhecidos desse período está o tônico de Angelo Mariani, que usava uma base de vinho enriquecida com extrato de coca e que circulou pela Europa como reconstituinte. Sigmund Freud, ainda jovem e fascinado, elogiou a substância por sua capacidade terapêutica em cartas e textos. John Pemberton, nos Estados Unidos, criou uma bebida que mais tarde imortalizaria uma marca global e cuja composição inicial trazia a presença do extrato de coca.
Esses usos conferiam à cocaína legitimidade social. Ela não era automaticamente estigmatizada, era, em muitos círculos, tratamento médico, um revigorante social, um acessório do moderno. Essa fase de medicalização e glamour científico teve uma consequência previsível e paradoxal. Quanto mais parte da elite incorporava e normalizava o uso, mais fácil se tornava a transição para um mercado de massa e para os seus perigos ocultos. O mesmo ingrediente que despertava interesse clínico rapidamente foi apropriado por mercados de entretenimento, por ambientes onde ostentação e consumo se confundiam e por redes que não hesitariam em transformar a cocaína em renda e poder. A virada para a criminalização foi lenta e ambígua. No início do século XX, leis e regulamentos começaram a tentar conter o fluxo. Rótulos, restrições, medidas que, à primeira vista, buscavam controlar um risco emergente. Mas havia também um processo paralelo e menos científico, a construção de um pânico moral que selecionaria quem seria considerado desviado e quem seria apenas um consumidor respeitável. A legislação que visava proteger saúde pública acabou muitas vezes convertendo pacientes em criminosos, numa definição que recaía desigualmente sobre classes e raças. Nos Estados Unidos, por exemplo, a legislação alimentou narrativas que associavam o consumo de drogas a grupos racializados e marginalizados, uma associação que justificaria políticas penais duras e seletivas. À medida que a cocaína deixava o laboratório e entrava no mercado negro, novas redes se formaram. A logística necessária para mover um produto valioso da região produtora até centros consumidores exigia organização, financiamento e, acima de tudo, meios de burlar a legalidade. O que começou em pequena escala com comerciantes locais e atravessadores evoluiu para cadeias cada vez mais verticais e profissionais. Cultivo em grande escala, refino em ambientes industriais clandestinos, transporte em rotas sofisticadas. Países como Chile e especialmente a Colômbia tornaram-se epicentros dessa transformação. A produção não era só uma atividade econômica, era também, gradualmente, um projeto de poder que contestava e, por vezes, corroía instituições estatais. Em regiões onde o Estado era fraco, o tráfico encontrou espaço para se institucionalizar. Surgiram organizações com estruturas empresariais, com departamentos responsáveis por logística, segurança e lavagem de dinheiro. Em Medellín, um modelo combinou terror e espetáculo. O poder ficou concentrado em mãos que usavam violência para manter rotas e território, ao mesmo tempo que distribuíam generosidade seletiva para ganhar legitimação local. Em Cali, outra modalidade se desenvolveu. Menos espetáculo, mais corporação. Menos tiros nas praças, mais contratos, mais infiltração em setores financeiros e políticos. Ambos os modelos deixaram marcas profundas: violência organizada, corrupção nas altas esferas e uma economia paralela que desviava recursos sociais para bolsos privados. Enquanto isso, nas metrópoles do norte, a droga que vinha daquela cadeia de produção era recebida de forma contraditória. Em boates glamurosas e escritórios de altos executivos, o pó era sinal de status, de energia, de um tipo de sucesso que tolerava excessos. Fotos de festas noturnas mostravam homens e mulheres de gravata e vestidos caros, com migalhas de um consumo que parecia inofensivo ou até aspiracional. Era a face que normalizava o uso. Se elites podiam tolerar ou até celebrar, por que criminalizar de forma severa outros usos? Essa normalização cultural, porém, foi acompanhada por um endurecimento institucional que atingiu precisamente os setores menos imóveis da sociedade. A partir dos anos 70 e com força renovada nos anos 80, políticas de guerra às drogas ganharam força e legitimidade política. Leis que prometiam ser resposta enérgica ao problema social transformaram-se em armas de massa. Encarceramento em larga escala, mandatos mínimos que reduziram a discricionariedade judiciária e uma lógica punitiva que preferiu a punição extrema à redução de danos.
Em muitos casos, as penas aplicadas refletiam não o dano social real, mas a política do espetáculo: prender, confiscar, exemplificar. A reação punitiva não veio sem consequências. Quando o sistema jurídico e a polícia passaram a militarizar sua atuação, a violência se intensificou, e as comunidades mais vulneráveis sofreram o custo mais alto. Famílias viram pais e mães adultos serem retirados do convívio, jovens foram enviados para cadeias onde a reabilitação era rara e a violência cotidiana uma realidade. O encarceramento em massa criou um circuito perverso de estigmatização. Ao delimitar quem era perigoso, a política ampliou a exclusão e reduziu as chances de recuperação. Em muitos bairros urbanos, a relação com o Estado tornou-se de antagonismo e desconfiança, alimentando ciclos que a política punitiva prometia quebrar, mas que apenas aprofundou. Ao mesmo tempo, a cadeia de produção continuava a se profissionalizar-se. Técnicas de refino, combinadas com redes de corrupção e com o poder do dinheiro fácil, transformaram o tráfico em uma indústria global. Cartéis colombianos, mais tarde confrontados por um Estado que tentava responder com força, não apenas exportavam um produto, exportavam também um modelo organizacional que seria replicado e adaptado por outros atores. Quando as pressões aumentaram em um país, rotas migravam, alianças se redesenhavam, a verticalização do negócio do narcotráfico deu forma a uma economia alternativa que influenciava tudo. Terras produtivas serem ocupadas para plantar, recursos públicos desviados por suborno, lideranças comunitárias cooptadas ou eliminadas. Há cenas que sintetizam essa transformação. Pense em plantios que avançam sobre florestas, deixando trilhas de terra exposta e rios carregados de sedimentos. Pense em aviões que cruzam fronteiras com compartimentos ocultos. Pense em caixas registradoras de empresas que lavam o produto do crime em investimentos que parecem legítimos. Pense também nas pequenas histórias humanas. O agricultor que vende o cultivo porque alternativas decentes desapareceram. O jovem do bairro que é aliciado por promessas de dinheiro fácil. A mãe que vê seu filho se transformar sob o efeito de uma substância que antes só existia como rumor. E, contudo, a história não é apenas de violência, é também uma história de economia. A demanda determina a oferta. Onde há consumidores, haverá quem produza e distribua. Onde há lucro, haverá inovação no crime. As políticas públicas que ignoram as complexas motivações econômicas de produtores e traficantes, pobreza, falta de alternativas, desinvestimento estatal, tendem a errar o alvo. É por isso que reduzir tudo à moralidade individual é simplista. Existem sistemas inteiros que tornam a produção e a distribuição lucrativas e que se sustentam em falhas institucionais, em mercados financeiros que reinserem capital sujo e em uma tolerância cultural seletiva. Nas cidades norte-americanas e europeias, a cocaína encontrou ambientes onde a cultura do consumo e a desigualdade social se entrelaçaram. Nos clubes de luxo, o consumidor raramente enfrentava o estigma. Nas periferias, mulheres, homens e crianças pagavam o preço em formas que iam desde a marginalização até a morte por overdose ou em confrontos violentos. O fosso entre como a droga era tratada em diferentes esferas sociais crescia. Nos salões, eram risos e conspiração. Nas favelas, sirenes e choro. Quando os cartéis atingiram o auge de sua capacidade empresarial, a visibilidade pública tornou-se enorme. Figuras que acumulavam riqueza e poder passaram a dominar manchetes, e a violência que sustentava seus negócios irradiava além dos conflitos locais: assassinatos, desaparecimentos, corrupção de magistrados. A resposta estatal muitas vezes oscilou entre repressão militar e acordos de impunidade. Em muitos casos, o Estado foi incapaz de reconstruir a autoridade legítima sem recorrer a meios que, de novo, aprofundavam a crise: operações militares que arrasavam comunidades inteiras, políticas de erradicação aérea que destruíam o sustento de pequenos agricultores sem oferecer alternativas. No centro dessa cadeia de produção e de violência está a metamorfose do significado social da substância. A cocaína deixou de ser um remédio, um tônico ou um símbolo ritual para se tornar um vetor de dominação econômica.
Mas a contradição mais dolorosa é que enquanto milhões eram criminalizados e encarcerados, em algumas esferas o consumo continuou a ser normalizado, tolerado ou mesmo glamorizado. A normalização seletiva serviu de escudo retórico para quem poderia manter distância dos efeitos mais brutais da cadeia. Isso é problema de outros, diziam alguns, enquanto em anúncios, filmes e músicas o uso festivo era ambiguamente celebrado. No entanto, a normalização cultural não anula a devastação, ela apenas a esconde em compartimentos. E essa dissonância entre tolerância elitista e punição social seletiva é uma das chaves para entender por que a droga conseguiu arruinar tantas vidas e muitas vezes continuou a ser tratada como normal em determinados círculos. A rota que saiu dos Andes para as festas de luxo passou também inexoravelmente pelos escombros de bairros inteiros. A narrativa histórica que liga esses pontos, folha sagrada, isolamento químico, glamour médico, mercado clandestino, cartéis, guerra às drogas, não é linear no sentido simplista de causa e efeito. É melhor vista como uma cadeia de decisões e de forças que se reforçaram mutuamente. Interesse científico que abriu portas ao consumo, empreendedorismo que transformou substância em produto, racismo institucional que direcionou a punição, mercados que encontraram formas de otimizar risco e retorno, estados que reagiram com violência. E em cada elo havia escolhas humanas com consequências duradouras. Se alguém ainda questiona se a cocaína é só uma droga, entre outras, basta olhar para o que se perdeu no caminho. Solos devastados, famílias desfeitas, crianças que cresceram sem referência de um adulto, instituições corroídas por corrupção e medo. Não é apenas um problema de saúde pública isolado, é, em certo sentido, o espelho de políticas públicas que preferiram punir em vez de tratar, de sociedades que normalizaram consumo em alguns estratos e criminalizaram outro tanto em estratos diferentes. Para entender como chegamos até aqui, é preciso recuar e ver o século XIX com toda a sua ambivalência. A descoberta de um princípio ativo em laboratórios europeus não é apenas um episódio de ciência aplicada, é também o início de uma cadeia que se alimentaria de comércio, de prestígio e de capital. Quando a cocaína entrou em fórmulas comerciais, ela carregou consigo dois sinais contraditórios, o de cura e o de status. Essas duas linhas viriam a se complicar quando a substância saiu de usos médicos e entrou nas prateleiras do clandestino. No final daquele século, uma sopa de fatores transformou percepção e regulação. Enquanto um lado da sociedade via na cocaína um elemento de modernidade, outro reagia com medo diante de mudanças sociais que não compreendia. A imprensa sensacionalista e discursos públicos construíram narrativas que associavam o consumo a perigos desproporcionais, muitas vezes com matizes racistas e xenófobos. Boatos e exageros foram politicamente úteis, serviram para legitimar medidas repressivas e canalizar medo em políticas de controle social. Assim, o problema deixou de ser apenas químico ou médico, tornou-se um instrumento de gestão de populações indesejadas. As ambivalências continuaram ao longo do século XX. A proibição não extinguiu o mercado, apenas o empurrou para novas formas. Onde havia lucro, havia inovação. E os mercados ilegais se organizaram com uma eficiência perversa. Redes logísticas, lavagem de capital, alianças transnacionais. Países que inicialmente foram pontos de passagem viraram centros de produção, e novos atores emergiram para controlar rotas que atravessavam montanhas, selvas e oceanos. O tráfico deixou de ser atividade marginal para se tornar setor com impacto geopolítico. Esse processo criou, parcialmente por design e parcialmente por falha institucional, uma nova geografia da violência. Regiões antes periféricas passaram a ser palco de guerras silenciosas entre grupos armados, entre traficantes e forças estatais. A economia legal e a ilegal passaram a coexistir de forma simbiótica em alguns lugares. Dinheiro sujo era reciclado em imóveis, clubes, negócios legítimos.
A interpenetração entre essas esferas fragilizou a governabilidade e alimentou um ciclo de impunidade. Ao chegar aqui, é inevitável perguntar como uma folha venerada transformou-se em produto que, por sua cadeia de produção e pela reação que provocou, deixou um rastro de ruína. Não há uma única resposta, há múltiplas camadas. Há a ciência que separou moléculas, há o capitalismo comercial que conjecturou novas utilidades, há a brutalidade colonial que mudou a relação com a terra, há a racialização do risco que alimentou punições seletivas, há finalmente a demanda humana, em que muitos buscaram na substância uma resposta para angústias reais. Se você quer entender como chegamos até aqui e acompanhar como essa história evoluiria para o auge dos cartéis, para a explosão do crack e, mais adiante, para a crise dos sintéticos, inscreva-se e acompanhe este relato com atenção. Há muito ainda por expor, e as próximas cenas mostram não apenas as mãos que movimentaram essa cadeia, mas as vidas que ela ceifou e os caminhos que restam para quem procura respostas. A sequência, porém, exige que se entrem em arquivos mais fechados, em decisões políticas e em cenas onde o brilho inicial do glamour cedeu lugar ao negócio de sangue que havia se enraizado. Nos meados do século XX, enquanto Hollywood e centros financeiros celebravam, outras frentes trabalhavam silenciosamente. Laboratórios clandestinos aperfeiçoavam técnicas de refino, rotas marítimas eram redesenhadas, alianças regionais se firmavam. Não se tratava apenas de homens com armas, tratava-se de uma infraestrutura, vales agrícolas convertidos em monoculturas, pequenos proprietários pressionados a ceder terra, cartéis que negociavam com autoridades e corporações que, em muitos casos, preferiam não olhar para a procedência do lucro. A industrialização do tráfico é um capítulo que exige cuidado para não romantizar figuras nem banalizar o sofrimento. Em alguns centros, o narcotráfico passou a operar com a eficiência de conglomerados, hierarquias bem definidas, operações de logística, sistemas de comunicação seguros e mecanismos de proteção financeira. Em Medellín, o negócio ganhou uma face quase cinematográfica de megalomania e brutalidade. Em Cali, sofisticadas malhas financeiras buscaram invisibilidade. Em ambos os cenários, o resultado era o mesmo: enorme concentração de poder econômico, cultura de impunidade e erosão das instituições públicas. E no meio disso tudo estavam as pessoas comuns. O cultivo em larga escala trouxe realidades contraditórias para comunidades rurais. Dinheiro, sim, mas também pressão, violência e dependência de um mercado que podia evaporar com uma única política de erradicação. Os programas estatais de substituição de culturas, quando existiram, mostraram-se muitas vezes insuficientes. Falta de infraestrutura, de mercado para produtos alternativos e a persistência da violência tornavam a transição difícil. Assim, muitos agricultores continuaram presos a uma escolha aritmética cruel: plantar cocaína ou enfrentar uma miséria ainda mais profunda. Enquanto essas dinâmicas se desenrolavam na América Latina, o mercado consumidor no norte continuava alimentando o ciclo. A renda disponível em cidades ricas tornou o comércio altamente lucrativo e a demanda só aumentava com o tempo. A interdependência entre oferta e demanda tornou as fronteiras geopolíticas menos relevantes do que as financeiras. Fluxos de capital se moviam para lavar o dinheiro e as sofisticadas malhas bancárias permitiam a cosmética do lucro ilegal. No espaço urbano dos países consumidores, a cocaína era mercadoria e espetáculo. Mas essa exposição teve, como efeito colateral, a aceleração da profissionalização do crime. Onde havia dinheiro para ser feito, havia especialistas para fazê-lo.
E quando a pressão sobre um ponto da cadeia aumentava, seja por repressão policial, seja por conflitos internos, outras partes da rede se reconfiguravam, inventando novas rotas e novas parcerias. A globalização do tráfico foi tanto causa quanto consequência dessa capacidade adaptativa. Ao chegar finalmente à década de 1970 e 1980, o cenário estava pronto para dois desenvolvimentos que iriam marcar para sempre a imagem pública da droga: a crescente glamorização do consumo em certos ambientes e, em paralelo, a inovação no produto que tornaria o vício acessível em termos econômicos àqueles que até então haviam estado fora do circuito. A usina perigosa que criaria o cenário para uma devastação urbana sem precedentes. Esses dois fios, glamour em um extremo e democratização do vício no outro, se encontrariam em espaços urbanos pobres, e a colisão teria consequências que ecoam até hoje. A tensão que vinha se formando encontrou nas ruas e nas redações uma combustão quase imediata. Nos bairros onde o pó já havia criado bolsões de consumo, surgiu uma nova forma de entrega, uma pedra mais barata, pronta para ser fumada, que transformava minutos de euforia em horas de fissura. Não é necessário descrever fórmulas ou processos para perceber a mudança social que aquilo provocou. Basta olhar para as imagens que se repetiram nas periferias. Esquinas ocupadas por pequenos grupos, vidas interrompidas, máquinas humanas que deixavam de funcionar para alimentar um impulso que pedia retorno constante. O crack, quando apareceu, não foi só um composto com perfil diferente, foi uma revolução no mercado. O que antes era serviço restrito a quem podia pagar, passou a estar acessível a jovens, desempregados, comunidades pigmentadas pela exclusão. A democratização do vício teve rosto e endereço. Subitamente, a dependência deixou de ser um problema que se manifestava nos salões de festas e se tornou uma emergência nas áreas mais vulneráveis das cidades. Hospitais passaram a registrar um novo tipo de colapso, escolas, a perda de gerações, lares, o luto antecipado de pais que viam filhos desaparecerem para dentro de uma compulsão que os consumia em noite e dia. A resposta pública veio rápida em tom e em força. A imprensa pintou cenas de pânico. Crack babies surgiram como manchete alarmante. Bebês destinados, dizia-se, a uma vida de dano cerebral irremediável por terem nascido de mães expostas à droga. Essa narrativa correu o país, alimentou com horror a opinião pública e justificou medidas severas. Mais tarde, estudos mostrariam que a realidade era mais complexa. Fatores como desnutrição, falta de acesso à saúde e estresse social explicavam grande parte dos problemas atribuídos exclusivamente ao chamado crack baby. Ainda assim, a imagem já havia cumprido seu papel político. Precisava de culpados, precisava de solução rápida e punitiva. Em Washington, a política se tornou espetáculo. O Anti-Drug Abuse Act de 1986 foi um marco dessa era. Penas duríssimas, diferenças sentenciais que penalizavam desproporcionalmente consumo e tráfico de base para fumar em comparação com o pó, e mandatos mínimos que reduziram drasticamente a discricionariedade de juízes. A proporção simbólica 100:1, a disparidade entre penas para crack e pó nas sentenças federais, virou sinônimo de como a lei poderia refletir e reforçar desigualdades raciais e econômicas. Comunidades negras e latinas foram sistematicamente engolidas por um sistema que respondia ao medo com grades e não com tratamentos. Nas esquinas, entretanto, as grades não resolviam o problema de fundo. A militarização do policiamento, incentivada por verbas e políticas públicas, produziu cenas recorrentes, operações com equipamentos táticos, prisões em massa e, com frequência, uma deterioração ainda maior da confiança entre moradores e instituições. Famílias que antes poderiam procurar ajuda, agora temiam chamar a polícia, e jovens cresceram com a normalização de perder um pai, um irmão ou um amigo para o encarceramento. O resultado foi um ciclo. Criminalização alimentava exclusão. Exclusão alimentava criminalização. Ao longe, nas cadeias, as histórias se repetiam em tom abafado.
Detentos descreviam prisões superlotadas, programas de reabilitação escassos e um retorno ao crime quase inevitável quando a liberdade era restituída sem suporte social. E enquanto o focus da política pública se concentrava em prender, poucas iniciativas se aprofundavam na prevenção, no tratamento e na reconstrução de mercados legais que pudessem competir com a economia do tráfico. A lógica punitiva substituiu a lógica da saúde pública e as prisões viraram fábricas de estigma. Do outro lado da cadeia, nos vales e serras onde a coca ainda nascia, a pressão para produzir continuou inalterada. Programas de erradicação aérea e terrestre, quando implementados, tinham custos ambientais imediatos. Árvores derrubadas, rios contaminados por químicos de pós-processamento, solos esgotados pela monocultura. Em muitos lugares, a alternativa oferecida aos agricultores, plantar outra cultura, migrar, depender de subsídios, era insuficiente ou incerta. Assim, o cálculo individual era cruelmente simples: aceitar os riscos do tráfico ou enfrentar a fome. Milhares escolheram a primeira opção, só que essa escolha, longe de ser livre, estava imersa numa teia de coerção econômica. Enquanto isso, a profissionalização do crime seguiu seu curso. A repressão em alguns pontos do mapa apenas deslocou rotas e aumentou a sofisticação de quem controlava o comércio. Novos atores surgiram, outros se articularam com redes estabelecidas. No México, por exemplo, o vácuo deixado por estruturas menos coesas permitiu a ascensão de organizações que, em poucos anos, transformaram cidades e economias locais. O narcotráfico tornou-se um projeto político e econômico que ia além do comércio. Envolveu corrupção, influência sobre meios de comunicação, infiltração em cargos públicos e, em algumas regiões, a capacidade de cooptar lealdades que antes pertenciam ao Estado. A consolidação de uma economia paralela no México teve implicações profundas. O negócio não era mais apenas exportar produto, era controlar rotas, cobrar pedágios, decidir quem entrava e saía de uma cidade. Grupos como os que emergiram no norte do país foram progressivamente verticalizando operações, da produção ao transporte, da segurança à lavagem de dinheiro. Em alguns casos, fragmentaram-se e radicalizaram-se, criando estruturas paramilitares conhecidas por sua brutalidade e pela disputa por territórios que valiam tanto quanto minas ou portos. A violência ganhou contornos políticos quando o dinheiro do tráfico começou a pagar infraestrutura, festas, campanhas eleitorais e influências que transformavam o tecido social. O modelo mexicano, por sua vez, encontrou resposta em estratégias estatais que oscilavam entre a confrontação aberta e a cooptação. A confrontação, muitas vezes armada e sustentada por acordos internacionais, gerou ondas de violência que arrastaram civis para uma guerra que não lhes pertencia. Cidades inteiras se viram no epicentro de combates entre grupos armados e forças federais. Populações deslocadas procuraram refúgio em outras regiões, aumentando fluxos migratórios e tensões sociais. A erosão da autoridade estatal criou espaços onde o crime podia se inserir como alternativa de governança, oferecendo segurança seletiva e serviços onde o Estado falhara. Mas o tráfico não se limitou ao continente americano. A globalização das rotas fez com que o produto cruzasse oceanos com uma eficiência inquietante. Novas parcerias surgiram entre organizações latino-americanas e máfias europeias. Pontos de transbordo apareceram em portos africanos e em ilhas que, por variadas razões, ofereciam menos vigilância. A África Ocidental, em particular, ganhou importância nas rotas para a Europa. Portos, estradas e intermediários criaram corredores logísticos que integravam o tráfico ao comércio legal, de formas cada vez mais difíceis de delinear. Ao mesmo tempo, grupos europeus como a 'Ndrangheta da Calábria encontraram nesse comércio uma fonte de renda extraordinária, estabelecendo alianças e estruturas financeiras capazes de absorver e lavar vastas somas. Esse movimento global teve duas consequências centrais.
Por um lado, aumentou a volatilidade do mercado. Onde uma rota era fechada, outra surgia. Onde uma cadeia era desmantelada, vários tentáculos se readaptavam. Por outro, espalhou os riscos e as consequências além das fronteiras tradicionais. Países que tinham pouca relação histórica com a coca passaram a enfrentar violência, corrupção e efeitos socioeconômicos ligados ao tráfico. Além disso, a presença de redes internacionais fortaleceu o papel do dinheiro sujo em setores legítimos, turismo, imobiliário, finanças. O resultado foi uma interpenetração entre legalidade e ilegalidade que fragilizou governanças e oceanos de responsabilidade. Na virada do século, o jogo mudou novamente, desta vez por fatores químicos e econômicos que reconfiguraram quem morria e como. A chegada de sintéticos poderosos, em especial opioides de altíssima potência, inseriu um novo agente na cadeia de risco. Municípios que até então lidavam principalmente com cocaína e derivados, passaram a ver um aumento abrupto em overdoses e mortes íntimas e rápidas. O fentanil, um analgésico sintético muito mais potente que a morfina, começou a aparecer misturado em mercados ilícitos, muitas vezes sem que o consumidor tivesse noção do que estava ingerindo. As consequências foram devastadoras. Doses minúsculas tornaram-se letais, e sistemas de saúde que já lutavam com recursos limitados viram o número de emergências subir de forma exponencial. As razões exatas para a contaminação do mercado por fentanil e outros sintéticos são complexas. Há motivações comerciais, lucro por dose, há falhas regulatórias em cadeias farmacêuticas e há redes de produção de precursores que se deslocaram e diversificaram para atender a novos mercados. Em alguns casos, laboratórios clandestinos em áreas distintas dos tradicionais corredores de cocaína passaram a produzir comprimidos e misturas que imitavam outras drogas. Em outros, importações de precursores químicos facilitaram a fabricação local. Onde antes o risco era associado, de modo geral, ao conflito e à violência, agora havia um novo risco: a morte rápida e invisível nas cidades ricas e nas periferias igualmente. A epidemia de overdoses trouxe consigo uma mudança de percepção. Não era mais apenas um problema de policiamento, era um problema de saúde pública que exigia resposta em termos de redução de danos, tratamento e políticas que olhassem para as causas mais profundas da dependência. Em alguns centros urbanos, programas de distribuição de naloxona, antídoto que reverte overdoses opioides, instalações de consumo supervisionado e iniciativas de troca de seringas mostraram que a intervenção de saúde salva vidas. No entanto, essas respostas, ainda que eficazes, encontram resistência política e moral em muitos contextos. Persistem narrativas que culpabilizam o indivíduo e que preferem a punição à assistência. A presença dos sintéticos também teve um efeito sobre a cadeia tradicional da cocaína. Quando mercados se contaminavam com fentanil, já não era possível separar quem morria por pistola e quem morria por comprimido. A fronteira entre violência e saúde pública tornou-se tênue. Famílias perderam filhos sem aviso. Comunidades inteiras tiveram que aprender a lidar com o luto coletivo em ritmo acelerado. Em muitos casos, a resposta institucional ainda é insuficiente. Serviços de saúde mal financiados, hospitais sem capacidade para responder a picos epidêmicos, programas de reabilitação subdimensionados diante de uma demanda que só cresceu. Além do custo humano imediato, há um rastro ambiental e institucional que não cessa. O processamento químico em larga escala contaminou os solos e cursos d'água. Resíduos de laboratórios clandestinos passaram a poluir ecossistemas, reduzindo a biodiversidade e a produtividade de áreas antes férteis. Florestas foram cortadas para dar lugar a plantações ou pistas de pouso improvisadas. Rios foram assoreados com sedimentos trazidos por atividades de extração. A destruição ambiental, por sua vez, alimenta o ciclo de pobreza e deslocamento, empurrando populações para substituir a agricultura por cultivos ilícitos
ou migrar para centros urbanos já sobrecarregados. A violência institucional é outra sombra deixada pela cadeia. Corrupção com dinheiro do tráfico enfraquece instituições públicas. Quando juízes, policiais ou políticos são cooptados, a confiança pública é corroída. A longo prazo, a legitimidade do Estado se desgasta e espaços na governança são ocupados por atores privados que impõem regras e rendas. Reconstruir essa legitimidade exige mais do que operações policiais. Demanda transparência, reforma de sistemas de justiça, fortalecimento de mídias independentes e investimento em políticas sociais que criem alternativas econômicas reais. Em meio a tudo isso, a normalização cultural que acompanha o consumo em determinados estratos sociais persiste. Há cenários onde a droga é vista como acessório de status, quase ritual de pertença, e isso ajuda a manter o ciclo de demanda. A ambivalência moral entre um trecho da sociedade que aplaude ou minimiza o consumo e outro que sofre consequências brutais é politicamente insustentável. Não se pode olhar para as fotos de festas e negar as fotos de funerais. Não se pode tolerar tolerância em um canto e punir impiedosamente em outro sem admitir que há escolhas coletivas em jogo. As histórias humanas que atravessaram essa cadeia são múltiplas. Há, por exemplo, a trajetória de Ana, uma agricultora de uma província montanhosa. Quitou dívidas por algum tempo com o dinheiro do cultivo, investiu na escola do filho e, quando o apoio estatal chegou sob a forma de promessas de substituição, percebeu que não haveria mercado para as safras alternativas que lhe eram oferecidas. Aceitou, por sobrevivência, continuar plantando. Mais tarde, com a erradicação forçada de hectares, perdeu a renda e viu seu filho migrar para a cidade, onde foi capturado por um esquema que prometia emprego e acabou no comércio de rua da droga. Há o caso de Rafael, que cresceu em um bairro operário e viu amigos serem presos em série. Depois de cumprir pena por tráfico de pequena monta, retornou a uma sociedade que recusava empregar quem tinha uma ficha. Sem oportunidades, retornou a atividades informais que o expuseram ao crime organizado novamente. Sua história não é de um monstro, mas de uma economia que não sabe oferecer caminho de volta. E há as mães anônimas, que nas periferias organizam grupos de apoio, cozinham em turnos para ajudar filhos em tratamento e pressionam por políticas de redução de danos. Esses rostos mostram que, mesmo entre ruínas, existe resistência e criatividade para criar alternativas. Nenhuma dessas histórias é simples. A narrativa que liga uma folha mastigada nas serras aos centros de overdose nas metrópoles é feita de escolhas, coerções, interesses e erros coletivos. E é por isso que reduzir o problema a um único culpado, o traficante, o usuário, o país produtor, é, além de equivocado, inútil. A crise revela uma história de responsabilidade compartilhada. Consumidores em sociedades ricas, corporações que lucram com a legalidade e a ilegalidade, estados que privilegiaram repressão em detrimento de cuidados e atores criminais que exploraram lacunas e fragilidades. O título que abre esta narrativa, A Droga que Arruinou Gerações Inteiras, traz em si uma contradição que atravessa todo o relato. Ruína não é apenas visceral, é institucional e ecológica. Gerações foram marcadas por ausência de paz, por educação interrompida, por saúde perdida e por oportunidades roubadas. E, no entanto, a mesma sociedade que contabiliza essas perdas também enterra a cabeça na areia ao tratar o consumo, em alguns contextos, como tolerável, elegante ou irrelevante. É essa dupla face da normalização que mantém o sistema em movimento. Enquanto parte do circuito ri atrás de copos e selfies, outra parte da cidade paga o preço real. E então, o que se pode fazer diante de uma história que se estendeu por 2 séculos e atravessou continentes? Qual é o sentido de responsabilizar apenas um elo dessa longa cadeia? As respostas, quando existem em escala nacional, guardam elementos comuns. Reconhecer a dependência como problema de saúde pública, investir em tratamento e prevenção,
desmantelar estruturas de lavagem de dinheiro, proteger alternativas econômicas sustentáveis para comunidades rurais e reorientar políticas de segurança para reduzir danos, em vez de apenas punir. Trabalhos de redução de danos, programas de troca de seringas, salas de consumo supervisionado, distribuição de antídotos e políticas de tratamento baseadas em evidências mostraram repetidamente que vidas podem ser salvas e que custos sociais são reduzidos quando a saúde é priorizada. Reformas no sistema criminal que diminuam sentenças desproporcionais e ampliem alternativas à prisão por delitos de drogoviolência de baixa gravidade também têm se mostrado um caminho para reduzir o encarceramento massivo. E políticas agrícolas que ofereçam aos produtores uma renda estável e acesso a mercados legais podem romper pilares do recrutamento para cultivos ilícitos. Ainda assim, nenhuma política isolada resolve o problema. É preciso um esforço coordenado que una saúde pública, justiça, desenvolvimento econômico e governança ambiental. É preciso também uma mudança cultural. Admitir que as sociedades consumistas têm sua parcela de responsabilidade na demanda, que glamorizar o uso em festas e mídias é uma escolha cultural, e que a empatia com as pessoas em dependência é uma escolha moral e política. A última cena desta longa história não precisa ser de desespero. Há exemplos, dispersos pelo mundo, de cidades e países que reformularam respostas, que investiram em prevenção, que enfrentaram corrupção de forma contundente e que implementaram alternativas econômicas para comunidades rurais. Essas experiências não são panaceias, mas indicam que a trajetória pode ser alterada por políticas longas, sustentadas e baseadas em evidências. No entanto, a ruptura exige algo que vai além da técnica, exige vontade coletiva. Perguntar-se se é justo que alguns convivam com normalização e outros com ruína é também perguntar quem somos enquanto sociedade. A folha, que milênios atrás era símbolo de sustento e rito nos Andes, foi transformada por forças que passaram por ciência, comércio, racismo, política e violência. Recuperar um horizonte mais humano passa por encarar essa história com honestidade, não como uma sucessão de desculpas, mas como um inventário de responsabilidades. Se a droga arruinou gerações inteiras, a mesma sociedade que permitiu essa tragédia carrega a possibilidade de reparação. Reparação que passa por investir em políticas públicas de longo prazo, por reequipar sistemas de saúde, por reconstruir meios de subsistência rurais e por reformar um sistema penal que historicamente penalizou desproporcionalmente os mais vulneráveis. Reparação que passa também por reconhecer o efeito ambiental e adotar medidas de recuperação de solos e rios, replantio e restauração de bacias atingidas. A história, como todas as grandes narrativas, não está escrita em pedra. Ela muda à medida que novas decisões são tomadas. E se há um fio de otimismo tênue, ele reside no fato de que políticas baseadas em evidências e iniciativas comunitárias podem alterar trajetórias. Não existe mágica, existe trabalho político e social que exige paciência e investimento. Quando a câmera da história se afasta, a imagem final é dura e complexa. Vê-se uma trilha branca que atravessou montanhas e cidades, deixou rastros de riqueza em um canto e de vulnerabilidade em outro. Vê-se matas cortadas, cadeias lotadas, mães que esperam notícias. Vê-se salas de hospital ocupadas e salas de festa vazias na manhã seguinte a uma rave. E, ao mesmo tempo, emergem cenas de resistência, grupos comunitários que ajudam, programas que recuperam, políticas que reduziram danos e convenceram a sociedade a olhar para o problema de forma menos moralizante e mais eficaz. A pergunta que permanece, então, ecoa com urgência. Como podemos, coletivamente, decidir que a normalização seletiva acabou? Quem aceitará ser incomodado por imagens de festas e, ao mesmo tempo, responsabilizar-se pela reconstrução de bairros e florestas? Quem preferirá investimento em saúde a espetáculos punitivos?
Essas são perguntas éticas e políticas, e cada resposta exige que cada espectador e cada eleitor, cada líder, cada empresário tome uma posição. Se você sentiu o peso desta história e quer ir além do que foi aqui exposto, há recursos confiáveis que aprofundam os temas. Relatórios de saúde pública sobre dependência, estudos sobre políticas de redução de danos, investigações jornalísticas sobre lavagem de dinheiro e documentos acadêmicos sobre alternativas agrícolas. Na descrição deste vídeo, há links para alguns desses materiais e para organizações que trabalham com apoio a pessoas com dependência e com alternativas de desenvolvimento sustentável. A droga que arruinou gerações inteiras não é apenas uma substância, é um espelho das nossas escolhas coletivas. Tratar esse espelho com honestidade é o primeiro passo para não repetir o mesmo mapa de perda nas próximas décadas. A história pode ser reescrita, mas isso exige que deixemos de tratar o problema como normalidade em alguns setores e catástrofe em outros. É preciso coragem política, compromisso social e filtros morais que alcancem todas as camadas da sociedade, do salão de baile à pequena comunidade agrícola. Que esta narrativa sirva então não apenas como relato, mas como convocação. Olhar, entender e agir.